Ao estudar o livro de Moroni, especialmente o capítulo 7, nós somos transportados para o coração de Mormon, um profeta que viveu em tempos de extrema violência e devastação. Sua angústia e cansaço diante de tanta iniquidade são palpáveis. Ele ansiava pela paz, desejava descanso e buscava direcionar suas palavras àqueles que ainda eram capazes de ouvir. Mormon disse: eis que desde que pude entender os costumes dos homens, tive diante dos meus olhos uma cena contínua de iniquidades e abominações. Nesse contexto, Mormon decide falar aos pacíficos seguidores de Cristo, aqueles que ainda conservavam a esperança de entrar no descanso do Senhor. Suas palavras, cheias de empatia e amor, revelam seu desejo de alcançar almas receptíveis, contrastando fortemente com a sociedade bélica em que vivia. Portanto, falarei a vós, que sois da igreja, que sois os pacíficos seguidores de Cristo, e que haveis recebido esperança suficiente para entrar no descanso do Senhor de agora em diante, até que descanseis com Ele no céu. Ele reconhece que a conduta pacífica desses seguidores era um reflexo da esperança e da fé que carregavam. Agora, meus irmãos, julgo estas coisas a respeito de vós, devido à vossa conduta pacífica para com os filhos dos homens. A esperança desses discípulos estava fundamentada na fé e no amor perfeito, aquele que lança fora todo o medo. Sua caminhada pacífica era uma luz em meio às trevas da violência e carnificina que os cercava, evidenciando uma confiança em Deus que transcendia as circunstâncias. Assim como nos dias de Mormon, ser um seguidor de Cristo em nossa sociedade, nos dias de hoje, não é tarefa fácil. A busca por paz interior e espiritual exige mais do que palavras. Requer um compromisso sincero com o Salvador, que nos convida: aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Essa paz prometida aqui pelo Salvador, ela, entretanto, só é alcançada por aqueles que servem com verdadeira intenção. Como Mormon ensina: se um homem é mau, não pode praticar o bem, porque se ele oferece uma dádiva ou ora a Deus, a não ser que o faça com verdadeiro intento, nada lhe aproveitará. Este princípio destaca a importância da autenticidade no serviço ao próximo e na adoração. Deus sonda nossos corações e conhece nossas motivações. Assim, nossas ações só têm valor real quando alinhadas à pureza de nosso propósito e ao desejo sincero de agradar a Deus. Moroni 7 também nos ensina que tudo que persuade os homens a fazer o bem é de Deus. Todas as coisas boas vêm de Deus, e o que é mal vem do diabo. Porque o diabo é inimigo de Deus e luta constantemente contra ele
e convida e incita a pecar e a fazer continuamente o mal. Esse ensinamento, ele expande nossa visão sobre a presença divina no mundo. Ele nos convida a reconhecer que o Senhor inspira o bem em diversos contextos e por meio de diferentes pessoas. Seja em outras religiões, culturas ou expressões artísticas, o toque de Deus é visível em tudo o que promove a retidão, a bondade e o amor. Moroni culmina sua mensagem do capítulo 7, exaltando a caridade como o maior de todos os dons. Se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar. A caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. A caridade, definida como o puro amor de Cristo, é uma virtude transformadora. Não é apenas um ato, mas um estado de ser que nos conecta diretamente ao caráter do Salvador. É a essência do Evangelho e o antídoto para o egoísmo, a inveja e o ódio. Quando permitimos que a caridade transforme nossos corações, nos tornamos mais gentis, pacientes e dispostos a perdoar. Aprendemos a aceitar as fraquezas dos outros e a resistir ao impulso de julgar. Dando continuidade à sua aula de doutrina, Moroni declara: e suas criancinhas não necessitam de arrependimento nem de batismo. Eis que batismo é para arrependimento, a fim de que se cumpram os mandamentos para a remissão de pecados. As crianças pequenas estão isentas das ordenanças salvadoras, porque essas ordenanças são destinadas àqueles que estão sob condenação por transgredirem uma lei. Onde não há transgressão, não há condenação. E onde não há condenação, as misericórdias do Senhor, dos santos de Israel, prevalecem, graças à expiação de Cristo. Se as crianças pequenas não necessitam do batismo, também não precisam das demais ordenanças salvadoras do Evangelho. Isso se reflete no trabalho do templo realizado em favor das crianças que falecem antes de completar 8 anos. Elas não são batizadas, não são investidas ou ordenadas ao sacerdócio. A única ordenança realizada é a de serem seladas aos pais. Porque todas as crianças que morrem antes de chegar à idade de responsabilidade são salvas no reino celestial. Da mesma forma, se não precisam de arrependimento ou batismo, também não necessitam do sacramento. O propósito do sacramento é renovar convênios batismais, reafirmar o compromisso com o Senhor e receber novamente seu poder redentor. É uma ordenança para aqueles que pecaram e precisam de arrependimento. As crianças pequenas participam do sacramento não porque dele dependam para a salvação, mas para aprenderem sobre a ordenança e serem lembradas do Salvador. Ironicamente,
ainda que não precisem do sacramento como os demais, são as mais dignas dele participar. Moroni condena aqueles que ensinam ou praticam o batismo infantil, pois é grande iniquidade supor que Deus salva uma criança em virtude do batismo, ao passo que outra deve perecer por não ter sido batizada. É curioso que algumas pessoas insistam no batismo infantil, já que não há registro de tal prática na Igreja de Jesus Cristo lá nos tempos primitivos, nem mesmo instruções para que isso fosse realizado. Nós sabemos que as crianças que morrem na infância, elas não serão privadas de nenhuma bênção divina. Após a ressurreição, crescerão até a maturidade espiritual e terão direito a todas as bênçãos que receberiam se tivessem vivido na mortalidade. Assim, a justiça e a misericórdia de Deus se manifestam plenamente em suas promessas. E Moroni continua, ele segue ensinando. E ai daqueles que pervertem os caminhos do Senhor dessa maneira, porque perecerão. A não ser que se arrependam. Eis que falo ousadamente, tendo a autoridade de Deus, e não temo o que o homem possa fazer, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Nessas palavras, Mórmon ecoa os ensinamentos de João, o amado. Ele também falou: não há temor no amor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem o castigo, e o que teme não está perfeito em amor. Apenas aqueles que vivem livres do medo e são sensíveis às experiências espirituais que acompanham a obediência aos mandamentos de Cristo podem se concentrar tão profundamente no amor, que são o primeiro e o segundo grandes mandamentos. Embora o medo esteja presente em muitos aspectos do mundo atual, ele não deve habitar entre os santos dos últimos dias. Homens e mulheres que confiam no Senhor guardam seus mandamentos e se ajoelham em oração. Não tem motivo para temer. Deus está no comando. Mesmo em tempos de perseguição, Ele nos exorta a confiar, fazer o que é certo e não temer. Moroni continua. E a remissão de pecados traz mansidão e humildade. E a mansidão e a humildade resultam na presença do Espírito Santo, o Consolador que nos enche de esperança e perfeito amor. Amor que se conserva pela diligência na oração até que venha o fim, quando todos os santos habitarão com Deus. Ao ouvir a palavra da verdade, um discípulo de Cristo começa uma jornada constante de busca pela mansidão e humildade. Essa busca se manifesta em oração silenciosa e contemplação diária, permitindo que o Espírito Santo, o Consolador, encha o coração de esperança e amor perfeito. Moroni 9 apresenta a carta de Mórmon a seu filho Moroni. Essa carta ela foi escrita em um contexto de profunda devastação espiritual e moral, lá entre os nefitas. Mórmon descreve com detalhes assombrosos os horrores da guerra e a degradação de seu povo,
que haviam se tornado insensíveis ao Espírito e incapazes de se arrepender. Ele lamenta a corrupção generalizada entre nefitas e lamanitas, ressaltando que ambos os lados cometeram atrocidades impensáveis. No versículo 4, Mormon fala: eis que estou labutando com eles continuamente. E quando lhes transmito a palavra de Deus com rigor, eles tremem e enraivecem-se contra mim. E quando não uso de rigor, endurecem o coração contra a palavra de Deus. Portanto, temo que o Espírito do Senhor tenha deixado de lutar com eles. A palavra de Deus age de forma diferente, conforme a disposição do coração de quem a recebe. Para os ímpios, ela é cortante e poderosa, mais afiada que uma espada de 2 gumes, penetrando juntas e medulas. Já para os justos, ela é um bálsamo curador, capaz de consolar almas feridas e trazer paz ao coração aflito. Assim, a eficácia da palavra de Deus depende tanto do ouvinte quanto do orador, daquele que transmite. Mormon foi movido pelo Espírito a usar palavras incisivas, dada a apostasia espiritual de seu povo. Ainda assim, tal severidade deve ser motivada pelo amor genuíno e pela preocupação sincera com o bem-estar eterno daqueles a quem se dirige. Isso conforme ensinam as Escrituras. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. No entanto, reter palavras que podem salvar, quando agindo movido pelo Espírito Santo a pronunciá-las, é um ato de covardia, não de amor. Mormon também descreve as atrocidades cometidas por seu povo. E depois de haverem feito isso, mataram-nas da mais cruel maneira, torturando-lhes o corpo até a morte. E depois de fazerem isso, devoraram-lhes a carne como feras selvagens, por causa da dureza de seu coração, e fazem-no como prova de bravura. Que distorção absurda de valores! Esses homens definiam bravura por atos de covardia, estupro, tortura, assassinato e canibalismo. Tal comportamento é um testemunho de como Satanás é hábil em enganar os iníquos, fazendo-os acreditar que a escuridão é luz, o mal é bem e a devassidão é nobreza. Ao descrever a decadência de seu povo, Mormon lamenta que eles estavam sem ordem, sem misericórdia, sem princípios e sem sentimentos. A ausência do Espírito Santo levou à desordem e à destruição, conforme Nefe advertiu. O Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. E quando o Espírito cessa de contender com o homem, advém rápida destruição. Porém, mesmo em meio a tamanha devastação, Mormon oferece a Moroni, e a nós também, um conselho eterno de esperança. Ser fiel em Cristo, meu filho, e oxalá não te aflijam as coisas que te escrevi, a ponto de causar-te a morte, mas possa Cristo animar-te
e os seus sofrimentos e a sua morte e a manifestação do seu corpo a nossos pais e sua misericórdia e longanimidade e a esperança de sua glória e da vida eterna permaneçam em tua mente para sempre. Meus queridos e amados irmãos, Cristo nos chama à tristeza por nossa imperfeição. Ele nos convida a sermos elevados por sua misericórdia e amor. Assim como Mormon instruiu Moroni, podemos escolher encher nossas mentes com esperança em Cristo, permitindo que sua luz nos guie e nos fortaleça, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.